tema é Crescendo na Graça. Já lemos aí, né, o texto, né, que foi lido. Vós sois salvos pela graça, né, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso está lá em Efésios capítulo 2. E hoje nós vamos estar falando sobre, no livro de 2 Pedro, no capítulo 3 e no verso 18, que diz assim: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Esse é um verso muito conhecido, e nós temos por hábito, né, decorar, né, os versos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e tantos outros. Esse também é um bem decorado pelas pessoas. Crescei na graça e no conhecimento. E muitas vezes nós interpretamos ou talvez ouvimos alguém sempre falar desse versículo, e às vezes de forma talvez não tão correta. E é o que nós vamos estar vendo, né, nessa manhã, fazendo aqui um comentário sobre esse versículo e sobre o que Pedro está falando nessa carta. Antes crescei na graça e no conhecimento. Até aqui é onde a maioria das pessoas conhece esse versículo. Crescei na graça e no conhecimento. Mas o texto continua no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro, quando ele escreve essa carta, ele escreveu a primeira carta e a segunda carta. E na primeira carta que Pedro escreve, isso foi quando a igreja primitiva, no início da igreja, estava passando por perseguições. Então era pessoas que eram arrastadas das suas casas, eram mortas, eram jogadas nas arenas para ser comida pelos leões, tudo porque eram cristãos. E pessoas que não negavam a sua fé, então elas eram mortas, eram castigadas. E Pedro, na primeira carta, ele escreve para confortar cada coração. Ele escreve dizendo, se apresentando como o apóstolo de Jesus Cristo, e fala, né, da fé que aquelas pessoas estão tendo, mesmo com seus familiares sendo mortos, mesmo com seus filhos sendo mortos, arrastados de casa. Imagina, irmão, você está aqui hoje e entrar aí um grupo de polícia e falar que você não pode estar aqui num culto, você ser preso, ser jogado numa arena para que outras pessoas vão ali se divertir vendo você, seus filhos, e abrem as jaulas e os leões vêm e devoram aquelas famílias, e as pessoas batem palma de pé. Esse era o castigo. Isso não é nenhuma história, isso é algo que aconteceu, é algo que a Bíblia relata. Então, Pedro, na primeira carta, ele escreve aos irmãos que estavam dispersos, estavam em várias cidades, mas cada vez que a igreja era perseguida, mais o evangelho era transmitido e a igreja crescia. Então Pedro escreve a primeira carta confortando, falando da sua fé, que eles tinham uma fé forte, e reforça, né, para que eles lembrem que não é a boa vida, não é a falta de perseguição, não é dinheiro que vai fazer as pessoas herdar a salvação, né? E ele explica: vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Então, a graça, quando Pedro fala, e lá em Efésios o apóstolo Paulo fala de graça, crescei na graça, nós entendemos a mensagem do Evangelho. O Evangelho muitas vezes é confundido com bênção, com você pode decretar que Deus vai te dar, com vida de bonança, com vida de fartura, mas muitas vezes nós temos uma vida de perseguição,
uma vida apertada. Mas entendendo a graça, é onde nós vamos ter o conforto no nosso coração, né? Quando nós entendemos e que nada disso vai nos trazer a salvação, a não ser, né, o sacrifício de Cristo. E quando nós entendemos que nada que nós fazemos, nada que nós nos esforçamos para ser melhor, para ser bom, para ser... Eu posso ser um monge, estar ali isolado de todo mundo. Mas a Bíblia nos diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, ao homem pecar no Éden, todo homem, descendente de Adão, pecaram. Não há um sequer. Paulo explica isso no livro de Romanos, quando ele diz, não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Então, o homem pecador, por si só, ele não busca a Deus. Ele pode ser bonzinho, ele pode ser caridoso, ele pode ser o que for. Se não for a obra redentora de Cristo na cruz, ele não vai para o céu. Então, Pedro manda essa carta para aqueles irmãos dispersos e fala da obra redentora de Cristo. Olha, vocês foram comprados não com ouro nem com prata, porque isso são coisas corruptíveis, mas vocês foram comprados com o precioso sangue de Cristo. Então, aquelas pessoas com essa mensagem vão à frente, a igreja cresce, mais pessoas, Deus acrescenta a igreja, e ele então... Uns 3, 4 anos mais tarde, ele escreve a segunda carta, no qual nós lemos aqui esse trecho. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora a igreja já estava maior, mais membros, mais gente, e agora não era uma perseguição externa, era uma perseguição interna. Dentro da própria igreja, heresias, fábulas, sendo implantada no meio do seio da igreja. Então ele volta a escrever novamente, mas agora para orientar os verdadeiros cristãos, de pessoas que se camuflavam como cristão, no meio da igreja, para inserir falsas doutrinas. O evangelho, nós vemos, é só olhar hoje vídeos, olhar, às vezes, certas igrejas, o evangelho está totalmente... saiu de rota. A mensagem da cruz hoje não é mais pregada. Você vai numa igreja hoje, você ouve uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de conforto, para você sair dali todo contente, todo alegre, mas a mensagem do evangelho é aquela mensagem que faz nós sair com o coração duro. Um dia uma pessoa me perguntou assim, qual é como é que eu sei que eu sou salvo? Ô irmão, pode pegar um pouco de água para mim, por favor? Como é que eu sei que sou salvo? Como é que eu sei que Deus me elegeu e eu sou um cristão? A primeira coisa, quando nós... Desculpe, irmãos. Primeira coisa, quando nós... uma das coisas que demonstra que somos cristãos é quando a gente reconhece que nada depende de nós.
Se você não sair daqui hoje com o coração rasgado, não fez efeito a mensagem de hoje. Não fez. Porque temos que reconhecer que somos pecadores e não depende de nada de nós. Eu não preciso, eu posso ir ao monte, posso orar lá nas alturas, posso ser o que for. É a mensagem da cruz. É o evangelho, é o que o pastor está indo fazer lá, levar um livro evangelístico. E talvez é nesse momento de guerra que essas pessoas estão saindo, que talvez por uma guerra, talvez uma pessoa vai ser salva. Talvez naquele caos, aquela pessoa, no momento de desespero, ela vai pegar aquele livro e vai ler, e vai ver lá que Cristo morreu por ela. O sangue de Cristo foi capaz de pagar aquilo que nós não conseguimos pagar nunca. O homem já está condenado à morte eterna, o inferno. Mas com o amor de Deus, foi tão grande, em que Ele deu o seu Filho, encarnou, viveu no meio de nós como homem, era Deus e era homem, mas como homem cumpriu todas as leis, não houve pecado. Então aquele sangue de Jesus derramado na cruz é que nos justificou. Então a mensagem do evangelho é essa. Não precisamos ensaiar, fazer nada de malabarismo para pregar o evangelho. O evangelho é saber que todos estão condenados à morte, ao inferno, e ponto final. Mas aí tem uma vírgula. Quando ouve-se a mensagem da cruz, ela vai penetrar no nosso coração e vai abrir o nosso entendimento. É isso que a Bíblia diz. Paulo, em certo momento, chegou na beira de um rio, pregou o evangelho para uma mulher, e a Bíblia diz que Deus abriu o seu entendimento. E quando Deus abre o entendimento, o Espírito Santo vem e faz morada dentro de nós. Esse é o evangelho. Cada um de nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, quando Pedro fala que nós fomos comprados, não com ouro e nem com prata, ele está dizendo que havia um preço a pagar. Havia um preço por você, por mim. Havia um preço. E esse preço nós não conseguimos pagar. Então, a sentença estava dada, nós íamos para o inferno. Mas Cristo veio, encarnou, como homem, pagou o preço. Foi crucificado, o teu sangue derramado, e ele brada na cruz, está pago. Está pago. Então, quando o Espírito Santo faz morada em nós, através do ouvir, porque o que a palavra diz? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É o evangelho. É que Jesus morreu na cruz por nós. É que pagou o preço por cada um de nós. É simples. É o arroz e feijão do brasileiro. Então, essa é a mensagem em que aquelas pessoas que o pastor foi lá têm que ouvir. Temos que ajudar de outras formas, amém, mas o evangelho é que muda a pessoa. O evangelho é que transforma o coração da pessoa. Então Cristo paga, e Ele crava na cruz o selo de propriedade. Então nós somos propriedade de Cristo. Com isso passamos a ser filho de Deus. O Espírito Santo agora habita dentro de nós, no nosso espírito. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós antes estávamos mortos em pecado. Mortos, um morto não faz nada. Então, se um morto não faz nada, nós estávamos mortos e nós não poderíamos fazer nada para chegar a Deus. Mas é Deus que nos faz. Então, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra, ouve o evangelho, Deus insere dentro de nós a fé salvadora, e através dessa fé nós vamos passar a crer. Porque o nosso espírito, que antes estava morto, agora vivifica com Cristo.
nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Aí passa a ter dentro de nós o Espírito Santo que vai nos capacitar para essa vida espiritual. É onde nós vamos passando por um processo de crescimento. É onde cada dia nós temos que melhorar a nossa caminhada espiritual. O próprio apóstolo Pedro, da última vez que preguei, falei sobre isso, vemos a história nos evangelhos de Pedro. Era apóstolo de Jesus, chamado por ele, andou com Jesus, viu os milagres de Jesus sendo feitos, mas no primeiro momento em que sentiu medo, ele negou a Jesus, ficou triste, quis voltar a fazer o que fazia antes, voltou a pescar, mas Jesus aparece na praia, apresenta Pedro, chama Pedro, e trata com Pedro, restaura, e Pedro ora. Em Atos nós vemos eles ser cheios do Espírito Santo, e a igreja começa a crescer. Pedro, líder dos discípulos. Depois nós já vemos um homem em crescimento na vida espiritual, um homem que era medroso, que negou. Nós já vamos ver Pedro já indo a orar, fazendo um milagre em nome de Jesus, sendo escorraçado, sendo perseguido, e ele sempre firme com Jesus. Assim é a nossa vida espiritual. A cada dia que passa, nós temos que melhorar. Se estamos 10, 15, 20 anos como cristão, e a nossa vida continua a mesma coisa, é um grande indício que ainda temos que nascer de novo. Isso é o crescer na graça, é você cada dia mais conhecer a graça. A graça foi um favor imerecido. Ninguém merecia, porque nós éramos pecadores, mas Deus nos deu de graça, sem você fazer nada para herdar a salvação. Crescei na graça. Então, cresce sabendo isso. Se eu sou um cristão e não sei o que a graça faz por mim, o que Cristo fez por mim, então eu tenho que saber. Crescer na graça não é crescer no gritar, no pular, hoje tem graça. E crescer no conhecimento não é eu buscar conhecimento literário. É claro que temos que buscar conhecimento bíblico, ler uns bons livros, mas o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É bem claro o versículo. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Saber que Ele encarnou, viveu como homem. Sendo Deus, passou tudo o que passou como homem. Morreu, foi crucificado, o seu sangue nos perdoou. A sua obra na cruz, né, é a nossa salvação. A Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então essa é mais uma esperança que nós temos que ter. Que um dia Cristo virá, Ele prometeu, virá buscar a sua igreja, para irmos, né, morar com Ele para toda a eternidade. Eternidade, sobre eternidade, sobre eternidade. Toda glória seja dada a Ele. Toda mensagem tem que ter o alvo, que é Cristo. Toda mensagem bíblica tem que ter o alvo Jesus Cristo. Se uma mensagem for pregada e falada, e história bonita da Bíblia, e vai lá para o Velho Testamento, mas se a aplicação não for Jesus Cristo na nossa vida, essa mensagem só foi mais uma. Que os irmãos possam estar orando, buscando a Deus em oração, para que o Evangelho possa estar fazendo mudança na vida de muitas pessoas que precisam ouvir esse Evangelho. Aqui em Lagos, em Portugal,
lá nessa guerra, que o Senhor possa alcançar essas pessoas através, né, desse material evangelístico que vai ser distribuído, e que o Senhor possa abençoar cada um de vocês aqui, e os irmãos que não vieram, e a todos que participam através das redes sociais.